Estamos retornando para o último bloco do nosso Direto de Brasília de hoje, conversando com o professor David Fleischer, professor e cientista político. Professor, questão das mulheres na política brasileira. Se fala sempre que tem o percentual, que tem que ter, mas nunca tem. E as mulheres, historicamente, elas já participaram mais, já tiveram mais ativismo político? Sim, o ativismo político da mulher começou em 32, com a Revolução de 32 dos paulistas. E a grande líder em São Paulo foi a primeira deputada eleita para a Constituinte de 34. Então, essa foi a primeira mulher no Parlamento brasileiro. Então, a partir de 46, sempre a Câmara tinha 5, 6 mulheres, né? Em 94, aprovou a cota para deputados, mas, infelizmente, em 98, elegeu menos mulheres com a cota do que em 94 sem a cota. E a cota, da lei da cota, foi apresentada por Marta Suplicy, deputada eleita em 94. A única maneira de aumentar o número de deputadas seria de fechar a lista e ter a lista fechada em que o eleitor só votaria no partido e não mais em nomes, voto nominal, né? Isso é adotado na Argentina, Na Argentina, a lista fechada tem que ter nome de mulher no terceiro, quinto e sétimo lugar, pelo menos. Então, isso na Argentina tem 35% de mulheres na Câmara Baixa. E, apesar de ter uma eleição majoritária para o Senado, na Argentina tem uns 30 e tantos por cento de mulheres no Senado também. Interessantemente, no Brasil, nós temos uma porcentagem de mulheres, maior porcentagem no Senado que tem na Câmara. E o Senado é eleição majoritária. Porque vários partidos a nível estadual têm tido a cabeça suficiente para colocar mulheres como candidatos a senador. Então, também nós temos várias senadoras suplentes também no Senado. Então, apesar da eleição majoritária, o Senado tem uma porcentagem maior de mulheres. Nós temos uma história de várias mulheres eleitas governadoras também no Brasil. A primeira senadora foi um suplente, Miquiles, lá do Amazonas. Eunice Miquiles. Que foi eleito primeiro suplente em 78. Aí o titular, já em 79, acho que foi em junho ou julho, fazendo seu discurso no tribuno, caiu duro no chão e morreu de infarto. E aí ela assumiu como senadora. Foi a primeira mulher senadora no Brasil, a partir de 79, né? Então, as mulheres são, como vocês sabem, a maioria dos eleitores, né? Mas... Uma mulher não vota em mulher, né? Infelizmente, mulher não vota em mulher. Agora, são poucas mulheres ainda na política, mas as mulheres do PT fazem um protagonismo muito mais forte. Sim, fazem, exatamente. O PCdoB também, né? Mas no Senado teve um caso muito interessante. Quando o Fernando Henrique era presidente, ele colocou o Zé do Chapéu, lá do Paraná, como ministro da Agricultura. Aí ele teve que sair e Fernando Henrique nomeou um senador de Minas para ser o ministro da Agricultura. E a primeira suplente era uma mulher, lá de BH, né? Então, quando ela assumiu, houve muito tititi entre senadores e jornalistas, etc. Imagina, essa mulher desconhecida vai ser senadora. Aí essa mulher desconhecida, quando pegou o tribuno fazer seu primeiro discurso, ela olhou para a plateia e disse: eu estou vendo aqui nessa plateia pelo menos 10 homens suplentes. Quando esses homens assumiram, ninguém falou que era um homem desconhecido. E aí ela deu o recado muito bem. Aliás, as mulheres dão o recado muito Sim, bem, né? Muito bem, exatamente. Não temos um exemplo aí de que mulher é fundamental, porque temos exemplos de mulheres que não se deram bem na política. O último exemplo que nós tivemos foi de Dilma Rousseff, que sofreu o impeachment. Mas vamos esperar que tenha, sim, esse protagonismo das mulheres, participação ativa, e que tenhamos eleições livres, democráticas, com ampla liberdade de expressão, e que possamos, o brasileiro, protagonista da eleição, e não mais coadjuvante. É isso que nós esperamos, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pelo convite. E olha aí, antes das eleições, a gente vai falar Tudo algumas bem. vezes aqui. Vamos, lá para setembro nós vamos ter coisas mais claras. Com certeza. E a você que nos acompanhou, Carlos Campos, muito obrigado. Professor Fleischer, obrigado. A toda a equipe técnica. E até o próximo Direto de Brasília.